Bom dia, meus ouvintes da Hora do Rádio. Estamos aqui com o participante João Victor Conde. Se apresente. Opa, bom dia. Sou João Victor Conrad aí, também para bater um papo, né? É, Então vamos começar o podcast aqui falando sobre as notícias. Primeiro vamos começar com a notícia regional, que ocorreu na data de 19 de agosto do ano de 1947, do jornal de Santa Cruz do Sul, que noticiou o ocorrido que nesse dia ocorreu uma nuvem de gafanhotos. Algo que aconteceu, que teve notícia recentemente, né? Sim. E tem muito. E a nacional, que é uma que nosso participante disse que quer falar muito, que é sobre CLT, que no 1º de maio de 1943 o presidente da época, Getúlio Vargas, anunciou a criação do Consolidação das Leis do Trabalho, decreto que reúne toda a legislação trabalhista criada em seu governo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que assim, acho que isso aí é um passo, um passo mais distante do que a gente deveria buscar, né? Porque, por exemplo, se a gente botar na mesa assim, se você pudesse escolher um país para trabalhar entre Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, ou Bolívia, Colômbia, Guatemala, você escolher qual dos países? Falando Inglaterra, eu não escutei. Entre esses dois grupos, Colômbia, Bolívia, Estados Unidos e Canadá, você escolher qual dos dois grupos? Canadá? Tudo do Canadá. Porque porque é muito simples, lá, por exemplo, sem a CLT, com as leis trabalhistas menos rígidas, igual a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, você assinando sua carteira, você não vai ter uma escolha, você não vai ter escolha a não ser dar metade do seu salário para o governo, pagando, por exemplo, o FGTS, que rende menos da inflação, então basicamente todo mês roubam metade do seu salário. Definitivamente isso não é uma coisa positiva, porque literalmente o que os países do grupo da Bolívia, da Colômbia fazem hoje em dia com as leis rígidas, eles lá. Nos Estados Unidos, por que quase todo mundo nos Estados Unidos é rico? É uma lógica simples. Lá o trabalhador, o empregado não precisa se ficar refém de algumas leis trabalhistas, como as férias, como as horas de trabalho, como pagar o FGTS, como perder metade do salário dele para impostos. Então ele tem muita liberdade para assinar com o empregador e, ao mesmo tempo, o empregador tem muita liberdade para contratar e demitir empregados, e o que gera muito mais dinheiro na economia e circula muito mais o dinheiro. Entendi. Então, tu quer dizer que a SLT poderia ser melhor ou talvez nem existir? Ou ter melhores leis? Eu quero dizer que é muito simples, o Sim. trabalhador podia ter escolha ele não tem uma escolha aqui no Brasil, então se ele não quiser pagar metade do salário dele para FGTS e quiser trabalhar mais de 8 horas por dia, Ele pode. não Ele pode, não pode, no caso, por causa mas da CLT ele não pode. teria. Sim, sim. Por exemplo, alguém que trabalha vamos dar um exemplo aqui, algum pedreiro de carteira assinada que tem que botar comida na mesa, 5 filhos, não consegue ganhar mais dinheiro porque a CLT obriga ele a trabalhar apenas 8 horas por dia, e supondo aqui que a CLT não tira metade do salário dele, por exemplo, ele vai ganhar o quê? Um salário mínimo, como pedreiro de carteira assinada, é um salário mínimo. Então, fica muito difícil para ele, se ele pudesse trabalhar muito mais horas como pedreiro, que definitivamente ele deve querer trabalhar mais horas para botar comida Tá na mesmo? mesa da família dele, ele simplesmente não pode, tem que ficar refém desse tipo de sindicato. Bom, e passando para a próxima notícia, temos que na data de 30 de abril de 1945, Adolf Hitler, o dirigente máximo da Alemanha, se suicida com um tiro. Isso é uma coisa meio anyway, né? O cara matou muita gente e se matou depois. Pô, É muito simples, né? Ele simplesmente se matou porque ele não queria ficar a refém da tortura dos russos, né? Ele se matou pra se livrar a barra dele, que é o que esse tipo de gente faz, né?
tem muito o que Até os fazer. dias de hoje, no caso. É. E vamos mostrar uma música da época aqui também, que eu separei. E eu vou mostrar a tela. Aqui. Vou botar a música aqui pra tocar. Você tá escutando a música também? Não. Mas escutou? Não. Aí fica bom. Bota aí, rapidão a música. Tá. Eu mandei o link ali da Linda Flor da Madrugada ali. Então. Tô aqui. Bota aí. Escuta aí. Pula pra metade da música aí. E o que eu queria falar é que as músicas de antigamente sempre tinham esse mesmo ritmo de. Parece um blues no de fundo, né? Sim. É algo. Eu não sei se alguém curte É, que de música dessa. são as músicas que ditavam Bomba. o ritmo das danças antigamente, na verdade, Sim. né? Uma dança mais calma. Sim. E hoje tem muita música, né? Eletrônica. Pá, não É é muito isso aí, agitado. não. É porque, mas acho que se deve muito também a não só a questão da dança, mas o, o mundo cria arte. Então, por exemplo, o nosso mundo hoje em dia é muito mais agitado que o mundo Sim. antigamente. Então, acho que se deve muito só ao ritmo que as pessoas vivem. As pessoas Da gostam de época ouvir também. músicas. É, É, as pessoas gostam de ouvir músicas que ditam o ritmo do dia delas. Então, antigamente, todo mundo era mais calmo, agia mais calmo. E por isso esse tipo de música. e eu vou. Abre o vídeo de propaganda aí também, abriu? Tá aqui. Daí dá pause aí. Tá. Tem uma propaganda incrível aqui da Coca-Cola aqui. E faz um bem. Coca-Cola, Coca-Cola, que pureza, que sabor, Coca-Cola tem. Nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola faz um bem. Tá. Tu viu que tá escrito na propaganda? Aham. Produz câncer. Viu Ah, isso? é. Nossa senhora, velho. Então, a propaganda antigamente não era muito bem feita, né? Não tinha muita coisa pra fazer igual as atualmente. É, Tu- acho que antigamente, hoje em dia, as propagandas são muito mais apelativas, apelando pro É, cotidiano das pessoas, né? Antigamente, essas propagandas se davam a uma vida meio que utópica. Então, por exemplo, as pessoas gostavam de tomar alguma coisa, de fazer alguma coisa que parecia um estilo de vida utópico para eles, mas hoje em dia, as propagandas que se adequam ao cotidiano das pessoas, não as pessoas que se adequam às propagandas. e temos uma animação, um filme da época também, que é uma animação de 1942, que é Bambi. Eu não sabia que era tão antigo essa animação, mano. Bambi é antigo, velho. É porque, sei lá, tipo, é muito bem feito pra época, Bambi, velho. Se for pra comparar hoje, tipo, realmente evoluiu muito, mas tipo, é muito boa pra época, velho. É, realmente. Então acho que é isso, né? Vamos pra Ah, finalizar. é isso. Só É pra isso. finalizar, eu acho que o desenho de antigamente era bem bonito, assim, justamente porque os desenhos eram feitos à mão, né? Então, Sim. todos os traços eram muito mais calculados do Eu que falo. são hoje em dia, né? Então, hoje em dia, Antigamente, atualmente, muita tecnologia, né? Não tem muito esforço dos artistas. sim, sim. Então, muito obrigado, João Victor Conde, pela participação da Hora do Rádio. Claro. Vamos estar finalizando por aqui a gravação. Tchau, pessoal.